Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que é um artista assim, muito conhecido, mas as pessoas não conhecem muito bem a obra dele. Não é mesmo, Sr. Fudjack? Isso aí, Mr. PH. Eu particularmente sou bem fã do trabalho dele. Esse é um papo interessante hoje. É igual eu falei no início, eu conheço algumas coisas do Leonardo da Vinci, mas não a fundo. Mas nós temos ele a nosso lado, o operador. E aí? Olá a todos e bora falar um pouco, sobre esse cara que foi um dos seres humanos mais, acredite se quiser, que já passou pela Terra. A definição que você deu pra ele foi perfeita. E pra completar o nosso time hoje, o nosso homem do tênis gigante, Roberto Munhoz. E aí? Ah, não, de novo eu e cada vez com um título diferente, não aguento mais. É só você ser mais rápido no seu banho que esse título some. Enfim. Daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos falar sobre o gênio Leonardo da Vinci. La Gioconda, Robô Cavalheiro, Tartarugas Ninja, Ornitóptero, Abdução. Acredite se quiser. Senhores, Leonardo da Vinci, pra mim é um cara que fez a Mona Lisa, fez um desenho de um cara com os braços abertos, 4 braços e 4 pernas, estudou um pouco de anatomia, tentou fazer um helicóptero, mas não conseguiu. É isso que eu conheço de Leonardo da Vinci. O que vocês conhecem dele? Eu acho que a gente pode começar citando a obra principal dele, da Mona Lisa e tudo, mas Sim. Tem outras obras aí que são atribuídas a ele, tudo, outros, digamos assim, várias produções, digamos assim, O cara era multitarefa. Põe multitarefa nisso, Sr. Fudjack. Põe multitarefa nisso. Roberto, você conhece alguma coisa do Leonardo da Vinci ou só por alto? Eu também, apesar de eu adorar arte, eu trabalho de web designer, Então eu gosto bastante dos desenhos dele, principalmente aquela parte de anatomia, a parte de fetos que ele desenha, eu acho incrível, mas eu tenho o conhecimento aí de uma pessoa média, assim, sabe? Não sou nenhum especialista, não. Eu tô aqui mais para aprender aí com as informações do Joab e dar uns inserts aí que eu achei interessantes, Curiosidades gerais, assim. E a obra que eu acho mais bacana dele não é nem a Mona Lisa. Eu acho a Santa Ceia uma das mais bacanas e polêmicas, Linda demais. Ah, é, a Santa Ceia dele. Nós vamos chegar lá. Como eu não sei muito dele, você também não sabe muito, e o Jackson conhece alguma coisa ou outra, nós precisamos invocar todo o poder da internet. Todo o conhecimento difundido nas ondas da web da vida com o nosso operador, Joab. Joab, por favor, já que todo mundo aqui não conhece muito Leonardo da Vinci, como diria o criador, vamos começar pelo início, pelo princípio. Onde que ele nasceu? Que ano que ele nasceu? Vocês já perguntaram aí, eu sou tão fã dele que até o meu filho recebeu o nome de Leonardo, Então isso já... Aproveita aqui que você já falou isso, pedir desculpa que eu não passei a bola pra você pra falar o que você sabe do Leonardo da Vinci. Mas acho que é uma pergunta retórica porque, você sabe tudo. Você conhece muito a obra dele e eu vi pela pauta que você fez aqui pra gente. E só o fato do seu filho chamar Leonardo, inclusive, Joab, quando a gente tava conversando pra marcar essa pauta, aí você falou, pô, PH, meu filho chama Leonardo por causa dele. Aí eu falei assim, eu acho que era por causa da Tartaruga Ninja, zoando. Mas a Tartaruga Ninja chama Leonardo por causa dele. Exato. Pois é, então, vamos lá, meu amigo, fica à vontade e dá a ficha completa do Leonardo pra gente aí. Então, antes de tudo, a gente precisa revisitar a infância dele, E é aí que a gente descobre as primeiras informações segundo algumas bibliografias já escritas a respeito dele. O nome de batismo dele era Leonardo de Ser Piero da Vinci.
mas todo mundo conhece ele mesmo como Leonardo da Vinci. Ele nasceu no dia 15 de abril de 1452, na cidade de Vinci, na Itália. Puta, tem mais de 500 anos? A cidade dele, ela fica ali mais ou menos uns 32 quilômetros de Florença. Alguns historiadores, inclusive, eles acreditam, na verdade, que o lugar mais exato do nascimento dele tenha sido na aldeia de Anchiano, que fica bem pertinho de Vinci. O pai dele se chamava Ser Piero Fruosino de Antônio da Vinci e trabalhava como notário e escrivão em Florença. Ele era muito respeitado na época, ele era responsável por todos aqueles trâmites, a documentação, escritura, testamento, que faziam naquela época, né? Já a mãe do Leonardo foi, por muito tempo, os historiadores identificaram ela como sendo a Catarina de Miolipi, que ela era uma órfã camponesa bem humilde da região de Florença e que teria sido amante do Ser Piero. Só que, mais recentemente, apareceram umas pesquisas baseadas num documento escrito pelo próprio pai do Leonardo, que levantou-se uma outra possibilidade, que, na verdade, a mãe do Leonardo teria sido uma outra Catarina. Essa, no caso, seria uma escrava circasiana da região do Cáucaso, que o pai do Leonardo teria libertado ela de uma escravidão na época que o filho nasceu. Então eles fazem essa ligação que talvez seja essa a mãe verdadeira, mas até hoje ainda não se chegou a um consenso. Então a Caterina de Miolipi é considerada ainda a mãe verdadeira por causa dessa história. O que a gente sabe com certeza é que a mãe dele, ela era de origem humilde e não era casada com o Ser Piero. Por causa disso, o Leonardo foi considerado um filho ilegítimo e isso acabou trazendo alguns problemas para a vida dele naquela época. Um dos principais foi que ele não podia seguir essa profissão de notário que o pai dele tinha. E como ele era um filho ilegítimo, isso já barrava certas condições que tinha naquela época, né? Foi por causa justamente disso, dele não poder seguir a profissão do pai, que ele acabou se dedicando aos primeiros estudos de arte, expandindo o conhecimento dele e a curiosidade, né? Então ele desde pequeno já demonstrava esse interesse por arte, por ciência, esse tipo de coisa. Sim. E, ô Joab, nessa época a ciência era considerada uma coisa renegada? A igreja condenava os cientistas ou eles tinham algum apoio? Não, para determinadas práticas a igreja ainda tinha um certo tabu e condenava mesmo. Haviam leis severas nessa época, né? Ele chegou a sofrer alguma represália por causa de alguma ideia dele, com alguma coisa com a igreja? Ah, sim, claro. Os primeiros estudos dele, aí já adulto, aí nos primeiros estudos dele de anatomia, conta-se que ele até invadia certas tumbas para estudar os corpos ali, porque estudar corpos de pessoas isso não tinha permissão da igreja, né? Era a própria lei da época não permitia, a igreja condenava isso mesmo. Ô, velho, eu fico imaginando a medicina nessa época. Inclusive, isso é uma deixa pra gente summonar o Dr. Arthur Gatti num próximo episódio aí, futuro episódio, pra gente falar dos princípios da medicina que eu acho, assim, extremamente bizarro, chocante e interessante. Mas vamos lá, vamos focar no Leonardo. A própria base da medicina que a gente conhece, que ela veio evoluindo, se baseou muito em cima dos estudos esses estudos de anatomia do Leonardo, né? Então a gente já deixa até uma curiosidade aqui pro pessoal, esse nome Da Vinci não era exatamente o sobrenome do Leonardo, né? Mas é uma referência do lugar onde ele vinha, ou seja, era tipo dizer assim, o Leonardo da cidade de Vinci, na região de Toscana. Então, como ele, por ser o filho legítimo, ele não podia usar o sobrenome do pai, ficou como Leonardo da Vinci. Caras, e vocês sabiam que dos 14 aos 20 anos, ele foi aprendiz de um artista da época que era super conceituado? O Andrea de Verrocchio, né? Uhum. E ele participou até de uma obra. A primeira obra que ele participou de pintura foi o Batismo de Cristo, em 1472. E o Verrocchio, ele ficou tão impressionado com a habilidade do Leonardo da Vinci que depois desse quadro aí, depois que eles finalizaram juntos esse quadro, ele nunca mais quis pintar.
Então, já que o Roberto já começou a falar sobre o Verrocchio, o Leonardo da Vinci ele foi enviado para Florença quando ele tinha 14 anos. E nessa época ele se tornou aprendiz no ateliê do Andrea del Verrocchio, como a gente já comentou aqui, que era ainda um dos artistas mais respeitados do Renascimento. Até hoje o nome do Verrocchio, se você procurar em livros aí, você vai ver que ele era considerado o mestre dos mestres, né? No ateliê do Verrocchio, o Leonardo conviveu com outros artistas e aprendizes ali, foi onde ele recebeu a primeira formação em pintura, escultura, metalurgia, mecânica e arquitetura. O Verrocchio, como a gente está comentando, foi um dos primeiros a reconhecer o talento gigantesco que o Leonardo tinha. E como o Roberto mencionou, ele viu isso na pintura O Batismo de Cristo. Por ser um aprendiz do Verrocchio, os mestres de ateliê eles tinham esse costume de dar aos aprendizes a chance de pintar uma nuvem, pintar um animal, uma construção no fundo da imagem. A imagem principal era a assinatura do artista, né, do mestre. E o Leonardo ele pintou um anjo e alguns detalhes da tela ali com extrema perfeição que o Verrocchio ficou impressionado pela delicadeza e o realismo que ele colocou nessa tela, o Batismo de Cristo. O Verrocchio, para quem não sabe, já que a gente está falando dele aqui, ele era um artista multifacetado, ele era escultor, ourives, pintor, mestre do bronze e trabalhava para a conhecida família Médici, né? Os Médici, eles dominavam a política e financiavam todos os artistas ali em Florença, além de ter uma grande influência religiosa na igreja, em toda a parte que a igreja dominava naquela parte da Itália, e na parte da política também. Eles, inclusive, fizeram 4 papas e 2 rainhas da França, incluindo a Catarina de Médici, que foi a patrona daquele cara que a gente já fez até um episódio sobre ele, o Nostradamus. O Verrocchio, ele, como eu disse, é considerado o mestre dos mestres, porque ele formou nomes como Sandro Botticelli, Pietro Perugino, que foi o mestre do Rafael, e Domenico Ghirlandaio, que foi o mestre do Michelangelo. Aí que a gente já começa com os nomes das tartarugas ninja. É isso que eu ia falar agora. Que as tartarugas ninja vão ser muito citadas nesse episódio. Mas tanto o Rafael, o Michelangelo e o Leonardo, eles compõem essa tríade do Alto Renascimento, né? E não sei se vocês sabem, o Leonardo ele tinha uma rivalidade com o Michelangelo, a ponto do Michelangelo quase chamar o Leonardo para briga no meio da rua, da praça, assim, porque o Michelangelo considerava o Leonardo um artista desleixado, mas é porque ele achava que o Leonardo começava as obras e nunca terminava. Aí o Michelangelo considerava ele um artista, tipo assim, de baixo nível por causa disso, né? Eu sabia disso daí. E se você for ver, nos Tartarugas Ninjas é invertido, né, a personalidade, né? Porque parece que o Leonardo é tudo... Nos Tartarugas Ninjas é mais sério, assim, né? Começa e termina uma tarefa e o Michelangelo já não. Só que na vida real é o contrário, né? Se você for ver. A treta que eles tinham era por isso. O Michelangelo achava que o Leonardo não ia assim, até o final, né, das obras, mas é porque o cara era tão genial assim que ele não conseguia ficar quieto. Ele começava uma obra, ele já tinha uma outra ideia, na metade dessa obra já parava aquela para fazer a segunda, na metade da segunda ele já pensava numa terceira e fazia. Exato. Não é? Então perdia o foco, isso. Ô Joab, você citou o Nostradamus aí. Ele e o Nostradamus foram contemporâneos? Não. Assim, eu acho que eu não sei te precisar agora com uma informação correta aqui, mas eu acho que quando o Da Vinci morreu, o Nostradamus era adolescente, estava naquela fase entrando na fase adulta. Entendi. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas depois eu até coloco nos comentários, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Agora eu não sei precisar a data, mas eles foram contemporâneos dessa forma mesmo, assim. Enquanto um já estava morrendo, o outro estava surgindo. Né? Se não me engano, quando o Nostradamus tinha 15, 16 anos, morreu o Leonardo da Vinci. Isso, é isso mesmo. Cara, é interessante. Eu sempre achei que o Nostradamus tinha vivido antes do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, então, mais antigo que ele. Mais antigo. Cara, é impressionante a gente ver
isso aí, a gente tá falando de 1500, as coisas que o Leonardo pensava, né? Ele era muito visionário pra época dele, muito. Eu acho que eu incluo ele naquelas pessoas fora da sua época, fora da caixinha, igual o Nikola Tesla. São pessoas que, se tivessem nascido... Bom, eu não sei se eu posso afirmar isso, porque, putz, as circunstâncias ali, de repente, obrigaram eles a serem criativos. Mas acho que se eles tivessem nascido numa época mais recente, eu acho que eles teriam muito mais avanço tecnológico, científico, do que eles tiveram na época. Sim. Inclusive, no próprio ateliê do Verrocchio é que o Leonardo começou a estudar geometria, fundição, química, música, anatomia, desenvolveu esse perfil que hoje a gente chama de polímata, né? Ou o homem universal, aquele cara que conhece um pouco de tudo. Hoje em dia a gente não tem mais isso, a gente tem informações em cada área específica, né? Isso acabou se perdendo com o tempo. Ô Joab, me ajuda aqui porque provavelmente eu matei ou fugi das aulas de história quando eu era mais novo. As primeiras máquinas a vapor, a Revolução Industrial e tal, foi bem depois disso, não foi? Ou foi nessa época? Não, foi depois, foi bem depois. A gente tem algumas histórias antigas, né, que lá no Império Romano a gente tinha inclusive vamos chamar um proto-cientista, né, Eão, que ele gostava de estudar esse negócio de vapor, inclusive dizem que ele criou quase que um autômato movido a vapor, mas não tem registro disso, passa como uma lenda pré-histórica. Ao longo dos séculos, dos milênios, obviamente que a gente tem esse tipo de coisa, o vapor mesmo, a própria energia do vapor, a água em ebulição ali no fogo, chamando a atenção dos mais curiosos, né? Cara, eu tô vendo aqui, perguntando o colega de trabalho do Joab, o Google, 1698, a primeira máquina a vapor, quase 200 anos depois do Leonardo da Vinci. Sim. Cara, eu fico imaginando o mundo nessa época sem nada. Mais uma pergunta de quem matou a aula de história. Já tinha energia elétrica nessa época? Não. Cara, olha o mundo que o cara tava e as ideias que ele teve. Não tinha nada, nada. Ele não tinha como ele usar alguma coisa de referência, era tudo a cabeça dele. Eu acho isso genial, cara. A base da ciência que a gente tem hoje, de química, de física, a ciência do atrito, dois corpos, um passando sobre o outro, que gera aquela fricção ali. A primeira pessoa que observou isso e fez os primeiros registros foi o Leonardo da Vinci, sem saber o que anos depois a física, e propriamente dito, ia estudar isso, né? O cara era visionário em todo sentido. Cara, fantástico. Igual eu te falei, eu achava que o Leonardo da Vinci ele era mais recente. Você falasse pra mim assim, ele viveu, sei lá, em 1850, 60, 1900, vai por 1500, me pegou assim de surpresa. Você vê meu nível de entendimento do Leonardo da Vinci, né? Ô, Joab, há uns bons anos atrás eu vi um documentário sobre o Da Vinci, falando que teve um período aí que ele, entre aspas, sumiu, ficou desaparecido, ou não se tem informação sobre ele. E que depois dessa fase, ele veio com todo esse conhecimento mais avançado nas áreas de ciência e tudo, e daí algumas pessoas especularam que ele tinha sido abduzido, alguma coisa assim. Você chegou a ver alguma coisa nisso, nesse sentido? Qual a sua opinião sobre isso? A base dessa história, ela consta num livro, mas ela não é uma história assim com fundamentos reais. Ela pega uma parte da infância do Da Vinci, porque o Da Vinci ele escreveu, a gente tem hoje praticamente 7.000 páginas escritas pelo Da Vinci, entre esboços, histórias, desenhos que ele fazia, essas invenções dele, mas acredita-se que ele escreveu algo em torno entre 20 e 28 mil páginas. Dentre essas páginas, a gente tem duas passagens, essas duas passagens da infância dele. Uma delas é referente a uma visão que ele fala que enquanto ele estava no berço, ele viu um abutre pousar assim, na beirada do berço e colocar a ponta da cauda do rabo na boca dele, e a outra é uma parte que ele fala que estava explorando uma caverna, e dentro dessa, explorando uma região, uma montanha no território ali da família dele, da propriedade da família, e nessa montanha ele encontrou uma caverna. Dentro dessa caverna, ele começou a explorar ali e tal, e ele encontrou o que parecia ser uma ossada de algum animal. Acredita-se que muito provavelmente fosse uma ossada de uma baleia, mas não tem muita informação sobre isso. E essa ossada ele considerava como se fosse um monstro. Então, eles usam essa coisa dele desapareceu, inclusive tem uma série que eles exploram isso também. Que ele entrou nessa caverna, ficou anos dentro dessa caverna e quando saiu,
saiu com um conhecimento. Ou também contam essa versão que ele ficou desaparecido durante anos e quando ele voltou com um conhecimento acima da média. Mas a gente não tem nenhum registro específico de desaparecimento do Da Vinci durante anos. Ele fazia grandes projetos e à base de contratos. Então, um rei, alguém da época, um magnata da época, contratava ele desaparecia porque ele estava naquela região trabalhando justamente para esse rei. E aí, a partir desse ponto surgem essas lendas, né? Entendi. E aquelas imagens que são, digamos assim, espelhadas nas obras dele, em que formam figuras estranhas, greys, etc. Isso tem algum fundo de verdade ou é mera pareidolia? Essa é uma técnica que o pessoal faz hoje em dia, que eles pegam as obras dele, várias inclusive. A mais famosa é a de São João Batista. A gente pode até falar dela daqui a pouco. Mas eles usam uma técnica que é chamada técnica de espelhamento. Então eles colocam a pintura, a obra de arte ali, e vão... imagina que você tem um espelho andando por cima dessa pintura assim. Então você vai olhando para aquele espelho, em determinado momento, a parte da pintura com o reflexo dela no espelho, elas criam um tipo de forma ali que você consegue enxergar coisas que de fato lembram monstros, algumas pessoas sugerem que sejam até alienígenas. Isso existe de fato, mas eu assinaria, na minha opinião, assim, como um efeito de pareidolia mesmo. Mas é bem interessante, a gente pode pôr até umas fotos depois pro pessoal ver. Sim, vou deixar lá no Instagram, pessoal. Então, me parece que ele escrevia de trás para frente também, né? Para você ler essas 7.000 páginas que, por exemplo, o Joab já até falou aí, você teria que colocar hoje em frente ao espelho para você conseguir ler. E mesmo assim, a caligrafia dele era muito difícil, né? Então, parece que ele fazia isso de propósito, com medo de que fossem roubar as ideias dele, sabe? Naquela época existia muita disputa, assim, entre os pintores, os artistas, e ele, não sei se ele era meio que ressabiado com essa ideia, né, de, será que vão pegar minhas ideias aqui e tal, ele escrevia de trás para frente. Então, pode ser que seja a mesma coisa com as imagens aí que estão falando, né? O pessoal chama hoje, inclusive, de escrita espelhada. Ele era canhoto e ele escrevia justamente ao contrário do o normal que a gente escreve, né? Cara, como é que seu cérebro funciona pra você escrever de trás pra frente, cara? Esse é um detalhe fantástico, porque o pessoal, os historiadores, os bibliógrafos da vida do Da Vinci, eles acreditam que ele fazia isso justamente como o Roberto falou, para enganar aquelas pessoas que estavam tentando roubar as obras dele. Ele tem uma invenção que consideram-se como o primeiro projeto de um submarino. Então ele escreveu coisas ali e desenhou partes do que seria essa ideia dele, mas ele não terminou e a escrita é totalmente aleatória ali, justamente no intuito de que ninguém roubasse essa ideia dele e usasse como uma arma de guerra. Então ele tinha essa preocupação que ninguém se apropriasse, né, das ideias dele, das obras dele. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Ô Joab, você acabou de citar aí que ele fez um projeto de um submarino. Cara, nós estamos falando de 1500, tá? Era quando o Cabral tava chegando no Brasil. O Brasil nem existia. O cara tava projetando submarino, helicóptero, paraquedas, asa delta, veículos, tanque, carro, sistemas subaquáticos, submarino, traje de mergulho e, cara, armas, tipo metralhadora. Cara, da onde que ele tirou essas ideias? Novamente, ele não tem uma referência. Nada disso existia ainda. Da onde que o Leonardo, quando a gente fala assim que essas pessoas, tipo ele, o Tesla, foram abduzidos, tiveram alguma experiência paranormal que deram pra eles esses conhecimentos, a gente até aceita, porque, cara, é uma coisa assim quase sobrenatural ele ter esse conhecimento todo naquela época. Vocês concordam comigo? Sim. O Leonardo, ele era um amante extremo da natureza. Então ele observava, ele era fascinado pelo movimento dos gatos, ele era encantado como que os gatos se espreguiçavam, subiam
assim, nos muros, nas partes mais altas. Ele era encantado como os pássaros voavam. Ele tinha um fascínio gigantesco pelo movimento das águas. Então, a gente tem algumas partes assim da história dele que falam que ele ficava horas sentado com um caderno na mão, rabiscando o movimento das asas dos pássaros. Então isso também foi uma forma de inspiração dele, né? Os cadernos do Leonardo, eles são um verdadeiro tesouro que a gente tem até hoje. Eles são ideias visionárias, né? Ali a gente tem um registro, como a gente já falou, de anatomia, tem os projetos das máquinas voadoras, tem os projetos de armas, de ponte, de engenho hidráulico, mecanismo automático. Mesmo que muitas dessas ideias ele nunca tenha conseguido finalizar, porque era tão audaciosa, até mesmo para aquela época lá, mas ele já tinha visto que se tivesse os meios corretos, ele conseguia colocar aquilo em prática. Ele criou esses projetos tão ambiciosos que hoje a gente olhando, na época parecia até uma maluquice, mas hoje em dia pra gente é uma coisa que é quase que o nosso cotidiano, né? Ô, Joab, e esses projetos dele? Alguém já pegou um projeto desse e tentou reproduzir ele fisicamente? Esses projetos dele eram viáveis? Tinham algum princípio ali real de funcionamento? Ou é uma coisa que ele imaginou, mas igual você falou, nunca colocou em prática e por isso nunca foi testado? Alguns sim. Posso até dar uns exemplos aqui para você ver. Por exemplo, ele criou o ornitóptero. É isso que eu ia perguntar, que você olha pro desenho daquilo, aquilo é impossível de voar. Então, é quase que uma asa delta, né? Que seria uma máquina voadora baseada, aí, como eu disse, no voo dos pássaros. O interessante é que ele imaginou o ornitóptero como se fosse um aparato batendo as asas igual um pássaro. Hoje a gente sabe que isso não é viável, porque precisa de um empuxo, né, para tirar qualquer tipo de aeronave do chão. E aí, nessa época não, ele se baseou isso no movimento dos pássaros. Ele estudou e inventou o conceito do paraquedas, que era um tipo piramidal, tem desenhos também dele, é um tipo piramidal que a ideia era reduzir a velocidade de queda. Ele criou o conceito do helicóptero, que no caso, né, ele chamava de o parafuso aéreo, era um tipo de parafuso helicoidal feito de linho e madeira que poderia transportar até 4 pessoas. A ideia dele era que essas 4 pessoas, elas moviam um eixo, esse eixo girava e criava força suficiente para girar essa parte de cima e fazer esse helicóptero, esse parafuso aéreo voar. Hoje a gente sabe que isso não é viável, mas se tornou a base da engenharia do helicóptero, né? Ele criou o projeto do tanque de guerra blindado, que era um veículo circular com placa de metal e armas ao redor, movido por várias manivelas no interior. Teve uma série, alguns anos atrás, que o objetivo dessa série era reproduzir essas invenções do Leonardo. Então, tem algumas delas, inclusive essa do tanque blindado, que é interessante você ver hoje o pessoal tentando replicar, né? Ele inventou a metralhadora de cano múltiplo. Era uma melhoria no sistema de artilharia, que eram várias culatras disparando consecutivamente, ao invés de uma arma só disparando um tiro, era essa disparando várias de uma vez só. Ele inventou o conceito da ponte giratória e da ponte autoportante, que ele nunca conseguiu construir porque ela foi encomendada na época, mas como a gente já falou, ele começava os projetos e não terminava, então ele nunca entregou. Só que em 2001, uns engenheiros aí, eles conseguiram fazer ela numa escala menor, provando que esse projeto dele, dessa ponte autoportante, era funcional. Vocês estão falando aí de reproduzir, né? E não sei se vocês sabem, o ornitóptero, é assim que fala, né? Ornitóptero, isso. Foi inspiração para os irmãos Wright, né? Os irmãos Wright seriam os que teriam criado o avião, mas eu acredito no Santos Dumont, que foi o primeiro, o criador, né, do avião. Santos Dumont. Cara, os americanos gostam de puxar sardinha pro lado deles e tudo foi eles primeiro. Não existe outro criador de avião que não seja o Santos Dumont. Pois é. Cara, pela lógica, então, dos irmãos Wright e dos americanos, se eu jogar uma bolinha de papel, então a bolinha de papel voa. É? Cara, não tem como. Pra mim, o pai da aviação é o Santos Dumont, sacou? Eles podem ter usado os mesmos conceitos ali que outras pessoas criaram e tal, mas quem desenvolveu isso e tirou isso do papel, de fato, foi o Santos Dumont com 14 bis.
Fica aqui a dica para um outro Acredite Se Quiser, hein? Brasileiros que criaram invenções incríveis. Nós vamos fazer. Esse é interessante também, nós vamos fazer. Então, ele também, o Leonardo, como eu disse, ele era tão fascinado pela água que ele projetou um traje de mergulho que era feito de couro, usando uma máscara com um visor e tubos flexíveis para respirar. Imagina o cheiro lá dentro dessa roupa. Eu acho isso uma das coisas mais incríveis que ele criou, justamente porque ele tinha esse fascínio, ele queria ver como era o mundo embaixo ali da superfície da água, né? Então ele parou para estudar isso, para ver o que ele podia fazer para entender lá embaixo. E foi justamente nessa mesma época, seguindo esse projeto do traje de mergulho, que ele criou também aquele veículo subaquático que eu falei, né? Que seria o projeto inicial de um submarino. Mas reza a lenda que ele não quis detalhar muito para não ser roubado e isso fosse usado como uma arma de guerra. Ô, Joab, esse traje dele de mergulho lembra muito um protótipo de escafandro. Sim, com certeza. Tem até a parte ali de pesos para afundar. Lembra mesmo, é verdade. Ele também fez projetos e invenções de bomba d'água, sistema de canais, máquinas de escavação e roda d'água. Ele também pensava numa maneira, olha a visão dele, sempre um passo à frente, em maneiras de automatizar e acelerar a produção de objetos e outras coisas. Tanto que ele criou um tipo de tear automatizado, né? Que tem desenhos. Os mecanismos desse tear dele é uma coisa que, se você olhar hoje, sendo até um engenheiro, você fica abismado como que ele conseguiu pensar nisso e fazer o projeto sobre esse tear, que ficaria funcionando durante horas para produzir um tipo de tecido ali. Ô, Joab, e o motor para todas essas invenções dele é a mãozinha humana, né? Sim. É pedal, é força humana. Engrenagem, contrapeso, usando a própria força motriz da água, do vento. Ele inventou um odômetro, que era um tipo de carrinho de engrenagem que marcava a distância quando ele era empurrado. E ele também aprimorou um anemômetro. O que é um anemômetro? É um aparelho, um tipo de engenho usado para medir a força do vento. Ele não inventou, mas ele achou tão interessante, porque um outro italiano tinha criado isso, que ele falou, não, eu consigo fazer melhor. Ele pegou o projeto do cara e melhorou o projeto do cara. Mostrar o projeto dele pros outros ele não quer não, mas roubar a ideia dos outros ele quer, né? E como eu tinha dito, ele dava total atenção ao desgaste dos materiais que ele fazia tipo pequenos protótipos mesmo ali, e nesse estudo dele ele já percebia o desgaste dos materiais. Inclusive foi ele quem teve as primeiras noções de atrito entre os materiais, 2 séculos antes das primeiras leis de atrito serem formuladas. Tem uma coisa dele que eu acho fantástico, é que ele era tão visionário que, por causa dos estudos de anatomia que ele fez e todo aquele estudo de engrenagens, de fazer algo se movimentar por conta própria, que ele criou um autômato que a gente hoje em dia pode chamar de um robô cavaleiro. Eles replicaram esse robô cavaleiro. Se você vê ele hoje em dia, você fala que é uma coisa de filme de ficção, porém ele já tinha feito esse projeto lá atrás. Caramba, velho. Então tá, falamos ali das coisas plausíveis, as coisas ditas reais ali que são atribuídas ao Da Vinci, mas tem muito mistério, muita teoria da conspiração envolvida nas obras do Leonardo ali. Então, como se esse início não tivesse sido Acredite Se Quiser o suficiente, vamos lá. Vamos para as teorias da conspiração e as histórias. Joab, vamos lá, vamos falar das teorias da conspiração e das lendas envolvendo Leonardo da Vinci. Inclusive, só de curiosidade pessoal, essa primeira me pega muito. Nós tivemos essa ideia pro Leonardo da Vinci quando, há um tempo atrás, eu estava assistindo um jornal, um noticiário, e passou um assalto lá no Museu do Louvre, que bicho, o pessoal invadiu o museu com uma escada de um caminhão de energia, entrou lá e desativou o sistema de alarme com a senha do local que era Louvre. Eu achei isso uma coisa assim inacreditável, velho. É a mesma coisa que você, sei lá, colocar a internet na sua casa e não mudar a senha e deixar um 2, 3, 4, saca? Mas enfim, isso me chamou a atenção
Porque as coisas que eles levaram ali não são coisas que podem ser vendidas para qualquer um ali. São coisas caras, são para colecionadores particulares e não é uma coisa assim que facilmente você vai achar na mão de alguém. Quem compra isso é gente com dinheiro. Eu imagino ainda que tenha sido um assalto encomendado de colecionador. Mas, pô, por que você está citando isso, PH? Porque existe uma história, Joab, e eu quero agora a opinião de você sobre isso, que quando assaltaram... Eu não lembro agora que museu que foi e quando que foi. De repente, Joab, você pode dar mais detalhes aí pra gente. Eu sei que uma vez assaltaram um museu e a Mona Lisa foi roubada. Contam, a história oficial é que eles conseguiram recuperar a Mona Lisa, descobriram que foi que roubou, foram atrás, conseguiram recuperar a Mona Lisa e ela hoje se encontra no museu do Louvre, né? Que tá em Paris. Sim. Só que as teorias conspiratórias falam que eles nunca conseguiram recuperar esse quadro, a Mona Lisa. Nunca. Que é a obra mais... acho que é o quadro mais famoso do mundo. É a obra mais famosa do Leonardo da Vinci, todo mundo conhece, a Mona Lisa. Sim. E que hoje, lá no Museu do Louvre, o que a gente tem é uma reprodução. Não a Mona Lisa original. Tem alguma coisa de real nessa história, Joab? Ou é só mais uma ideia ali que colocaram uma invenção para deixar a história do Da Vinci maior? Então, já que você está mencionando sobre ela, vamos passar uma fichinha sobre a Mona Lisa, né? A Mona Lisa ela também é conhecida como La Gioconda. Ela foi pintada parcialmente entre 1503 e 1506 e possivelmente até 1519. Essa é uma obra que o Da Vinci fez, refez, repintou, mudou detalhes, então praticamente foi uma obra, até os últimos dias dele, aquela que ele ficou mais tempo nela. Hoje ela se encontra no Museu do Louvre, em Paris. A técnica que ele fez para pintar ela é óleo sobre madeira, e o tema é o retrato de Lisa Gherardini, que seria a esposa de um comerciante florentino, né? A Mona Lisa tem o título de retrato mais famoso do mundo e se tornou símbolo da arte, do mistério e da perfeição de técnica. O Da Vinci ele tinha uma técnica criada por ele mesmo, que desenvolvida durante os anos até mesmo lá de trás enquanto ele estudava com o Verrocchio, que se chama esfumato, que é uma técnica que ele cria transições suaves entre luz e sombra e acaba dando esse aspecto vivo e tridimensional na pele daquelas pessoas, aquelas imagens que ele está pintando, né? Ô Joab, a Mona Lisa ela foi uma encomenda ou ele resolveu fazer uma pintura aleatória qualquer e ficou famosa? Por que a Mona Lisa tem esse status hoje em dia? E se ela era uma obra particular, por que ela está em museu hoje em dia? A Mona Lisa, atualmente, existem mais de 200 teorias sobre o significado e o motivo da criação da própria Mona Lisa. Só o sorriso ambíguo que ela tem já vai mais de 100 teorias sobre isso. O Leonardo, ele nunca entregou essa obra ao cliente e manteve com ele até a morte na França, onde foi adquirida pelo rei Francisco I. A gente sabe que ele passou longos anos modificando o retrato, isso acabou contribuindo para dar esse ar quase vivo na pintura, porque à medida que ele desenvolvia uma técnica nova, ele aplicava na tela da Mona Lisa. O Leonardo ele não deixou nenhum registro direto sobre quem era a figura ali na tela. O mais provável é que seja um retrato da Lisa Gherardini del Giocondo, que vivia em Florença e era esposa do Francesco del Giocondo, um comerciante de tecidos, e provavelmente tenha sido ele quem encomendou a obra, porque os pesquisadores sugerem que o retrato teria sido encomendado por ele para celebrar o nascimento do segundo filho, ou talvez porque eles estavam mudando para uma nova casa. O que é mais aceito, de fato, é o registro do biógrafo Giorgio Vasari, que ele fala que o Leonardo pintou para o Francesco del Giocondo o retrato da sua esposa. Então, a gente encontra esse registro por causa desse biógrafo. Então, é aceito como se fosse a própria esposa dele, né? É porque eu já ouvi uma história que a Mona Lisa teria sido um autorretrato dele. Ele criou Sim. A Mona Lisa ali em cima da imagem dele mesmo. Sim, tem essa história também. Tem até algumas outras histórias também pendentes sobre isso, como poderia ser a Marquesa de Mantua e Isabela d'Oeste,
que era uma mecena das artes e quem o Leonardo chegou a fazer vários esboços dela. Isso foi o que alimentou essa hipótese. Porém, hoje em dia se sabe que o rosto da Mona Lisa é de uma pessoa mais jovem. Essa Isabela era já uma senhora. E como a Mona Lisa ela tem menos adornos, não seria como se ele estivesse retratando uma pessoa da nobreza, que é o caso dessa Marquesa de Mantua, né? Então, eles não consideram isso, mas também é uma hipótese. Ainda tem essa hipótese que sugere que o próprio Da Vinci teria feito um autorretrato disfarçado. A base disso vem de algumas pesquisas com análise facial digital, que mostram uma certa semelhança entre o rosto da Mona Lisa e do autorretrato do Leonardo. Isso serve para alimentar, né, essa ideia do simbolismo que ele sempre buscou, do equilíbrio entre o masculino e o feminino, que era algo que ele era fascinado. Ô Joab, inclusive um tempo atrás pegaram, mas isso tem muito tempo, tá? Se eu não me engano, isso foi na década de 80 que fizeram. Pegaram a Mona Lisa e fizeram algumas fotos ali, alguns testes, algumas análises, testes não, né? Análises. E descobriram que existem, igual você citou, outras pinturas atrás da Mona Lisa, que a gente consegue visualizar ali. Mas existem outras pinturas em camadas de tinta que ele foi cobrindo. E numa dessas, a Mona Lisa era um retrato masculino. Sim, então, existe essa possibilidade porque o Da Vinci ele tinha entre vários aprendizes e um deles era conhecido como Salai. Esse Salai era um cara, me perdoe o linguajar, era meio porra louca dos aprendizes do Da Vinci ali. Ele chegou a roubar estudos do Da Vinci, ele chegou a rabiscar coisas do Da Vinci, ele fazia desenhos, inclusive num dos códices, os livros do Da Vinci, eles são chamados de códices. O Códice Atlântico tem na página 135 e 136, se não me falha a memória, tem um rabisco, um desenho de um pênis e um ânus, e atribui ao próprio Salai que tenha feito isso. O cara desenhou um cacetinho no negócio dele, igual um aluno pichando banheiro. A quinta série não saiu do cara, né? Não saiu. Aí eles acreditam que o próprio Salai, na verdade, ele serviu de modelo para várias obras do Da Vinci. E eles acreditam que, inclusive, a própria Mona Lisa tenha sido feita baseado no modelo do Salai. Então, ali por debaixo, como eu disse, ele passou anos criando e recriando pontos dentro da obra, então ela tem camadas que eles conseguiram com radiografia, com alguns testes bem mais específicos, encontrar essas camadas ali. O que eu acho legal é sobre o sorriso da Mona Lisa, né? É um sorrisinho meio sarcástico, meio de ladinho, assim. Sim. Então, eles dizem que ele utilizou uma técnica ali. O sorriso muda de acordo com o ângulo de visão que você tem em cima da obra ali. E aí eu fico tentando fazer isso daí e eu não consigo, cara, ver o sorriso dela mudar. Eles falam assim, se você olhar para os olhos, ela parece que ela dá a boquinha dela dá uma diminuída. Se você olha para a boca, parece dar uma aumentada, sabe? Então, os curiosos aí quiserem testar, pega a imagem da Mona Lisa, vê se aparece esse tipo de ilusão de ótica para vocês. Eu não consigo fazer. Essa ilusão, é uma ilusão mesmo de ótica. Você vê ali o dedo do Da Vinci nessa obra justamente porque foi ele quem inventou essa técnica de meio perfil. Até então, todas as pinturas que retratavam autoridades da época ali, da nobreza, elas eram pintadas de frente ou totalmente de perfil. O Da Vinci chegou e fez esse estilo meio perfil, que é o da Mona Lisa, que você vê o rosto meio na lateral, ele não está totalmente de frente, nem totalmente de lado. Mas a respeito do roubo que você perguntou, PH, aí a gente chega nessa questão que deixou essa pintura famosa, né? O roubo. Ele aconteceu no dia 21 de agosto de 1911. Foi numa manhã de uma segunda-feira, o Louvre estava fechado, ela estava no Louvre. Você perguntou qual que era o museu e era o Louvre. O Louvre estava fechado para manutenção e foi justamente aí que um funcionário percebeu que a Mona Lisa havia desaparecido. É tipo aqueles filmes, o cara passa, ela está ali, quando volta, ela já não está mais. Aí a parede da galeria Salão Carré era onde ela ficava. Quando esse funcionário viu que ela não estava ali, ele chamou as autoridades e tal. A França inteira entrou em choque nessa época. Os jornais começaram a chamar de o maior roubo de todos os tempos. Somado a isso, as investigações começaram e
já no mesmo instante, né? Afinal de contas, era uma obra secular. Mas o Louvre ele foi acusado de negligência por não ter segurança e cuidado suficiente com a obra. E nada mudou quase 100 anos depois. Com certeza. Por mais de 2 anos ali, ninguém sabia onde a Mona Lisa estava. Aí, essa é a questão. Ela ficou desaparecida por praticamente 2 anos. Não tinha nenhuma pista, não tinha ideia nenhuma do que tinha acontecido com ela. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, fica como curiosidade aqui, o próprio Pablo Picasso e um outro poeta francês, o Guillaume Apollinaire, eles foram acusados de ter roubado a própria Mona Lisa. Eles foram presos e interrogados em 1911. Mas prenderam Picasso? Por causa da suspeita de ter roubado a Mona Lisa. Caramba, velho! Aqui, eu falei que eles tinham feito o teste na Mona Lisa, mas eu acho, então, que essa história dela não ter sido recuperada e que tiver lá uma cópia, furada, porque eles fizeram análise na pintura mais recentes. Igual eu falei, sacou? Se fosse uma cópia, não teria esses efeitos que o pessoal descreveu que achou. Consegui aqui. Eu consegui, meu. Tô olhando pros olhos dela, ela me dá um sorriso, quando eu olho pra boca, ela muda. Então é verdade, galera, fiquei feliz. Nossa senhora, do nada. Só para complementar aqui, na verdade, o responsável pelo roubo foi o Vincenzo Peruggia. Ele era um pintor e vidraceiro italiano que trabalhava no Louvre. Esse cara sabia como se movimentar em todos os locais dentro do museu. O Vincenzo disse, na época que ele foi interrogado, que a pintura deveria pertencer à Itália e não à França, já que o Leonardo era um pintor italiano. Ele manteve a Mona Lisa escondida por 2 anos no apartamento dele, lá em Paris, dentro de um baú com fundo falso, até que ele tentou vender num antiquário do Alfredo Gheri, lá em Florença. Esse senhor, o dono do antiquário, ele suspeitou da história que o Vincenzo estava contando e alertou a polícia. E durante o interrogatório ele disse que ele ficou escondido dentro do museu desde o domingo, quando ele ficava fechado, né? E na segunda-feira ele tirou o quadro da parede, removeu da moldura, enrolou ele, escondeu embaixo do uniforme e foi embora para casa tranquilamente. Cara, o cara escondeu um quadro debaixo do uniforme e saiu. Nada mudou no Louvre, nada mudou. Se alguém tiver pensando em fazer uma graninha fácil, roubando alguma coisa, vai lá no Louvre. É fácil e vale muito dinheiro. Antes da gente finalizar a Mona Lisa, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem onde o Leonardo da Vinci assinou essa obra. O quadro da Mona Lisa, ele é assinado no verso? Não. Vocês sabem, Job? Não, o Job sabe, o Job não vale. Você sabe o Fujack? Não. É uma micro assinatura no olho direito da Mona Lisa. Ele colocou lá um L e um V. É mesmo? É uma das curiosidades dessa obra, é isso. Caramba. Aqui, já que você puxou essa curiosidade aí, deixa eu puxar um outro quadro famoso dele aqui que tem milhões de teorias da conspiração. A Santa Ceia, Roberto. O quadro da Santa Ceia, que, segundo algumas pessoas, estudiosos que pegaram e analisaram essa obra, falam que ela tem, assim, eu vou usar essa palavra, easter eggs, a rodo ali, que ali denuncia que Maria Madalena era realmente a esposa de Cristo. Que não sei. Qual que é a história desse quadro da Santa Ceia? E por que tem todo esse mistério em torno dessa obra? Então, esse negócio da Maria Madalena ao lado de Jesus é uma teoria popularizada pelo livro O Código da Vinci, do Dan Brown, né? Um livro de 2003. O apóstolo à direita de Jesus, segundo o observador, teria traços femininos, supostamente seria a Maria Madalena disfarçada, mas eu não acredito nisso, eu acredito que seria o apóstolo mais jovem de Jesus, né? Eu tenho aqui até anotado, se o pessoal, enquanto estiver ouvindo o episódio, pegar essa imagem, a gente tem aqui, eu vou falando para vocês, cada um deles começando ali da esquerda, por exemplo. O primeiro da esquerda, vamos falar da esquerda até a direita, tá? Então seria Bartolomeu, Tiago Menor, André, Simão Pedro, Judas, João, esse é o que o pessoal associa a Maria Madalena, né? Porque o João é o mais jovem dos apóstolos de Jesus, ele teria entre 16 e 19 anos. Aí vem Jesus ao centro, Tomé,
Tiago Maior, Filipe, Mateus, Judas Tadeu e Simão o Zelote. Essa é a ordem, se você olhar o quadro. Esse Tomé é o santo lá, o São Tomé que só acredita vendo? Tomé... Isso mesmo. Sim. E por que existem essas teorias? O Leonardo da Vinci chegou a falar alguma coisa, que teria alguma coisa, como é que eu posso dizer, escondida, oculta ali? Ele queria fazer alguma coisa e era proibido pela igreja, e ele deixou isso de uma forma subliminar? O que tem de real nisso, Joab? Ou é tudo lenda? Assim, a gente sabe que o Leonardo ele fazia algumas pinturas, algumas coisas, e de fato ele escondia pequenos detalhes ali, tipo uma assinatura, uma coisa, mas essa questão de coisas escondidas para evitar uma perseguição não tem uma comprovação real que ele fazia isso para esconder. É uma teoria moderna que o pessoal vai interpretando as obras dele e chega a essa conclusão. Essa pintura da Última Ceia, por exemplo, ela é interessante porque muita gente acredita que existem nela mensagens simbólicas e códigos escondidos. Tipo, a posição das mãos dos apóstolos, os pães, a geometria, o cálice que não aparece sobre a mesa ali. Então vai gerando essas especulações e essas teorias. Existe um músico e pesquisador, ele se chama Giovanni Maria Pala. Ele publicou um livro onde ele sugere que o Leonardo da Vinci teria escondido uma melodia como se fosse uma partitura nessa obra. Então, se a pessoa que é músico consegue identificar ali, vai ver que de fato parecem notas musicais. Se você procurar, pode até deixar para o pessoal também no YouTube, alguém reproduziu essas posições das mãos, dos pães, como notas musicais e criou-se uma música em cima disso e é uma música interessante. O detalhe é que o Leonardo também era músico, então não é muito estranho pensar que ele podia ter escrito uma melodia e escondido nessa obra. Ele já era conhecido por tocar lira de bráquio, que é uma espécie de violino de braço em forma de arco, e tocava muito bem, chamava atenção nos jantares. Ele sempre pegava um instrumento ali para tocar, e inclusive tem um registro que uma vez ele se apresentou na corte do Ludovico Sforza em Milão, por volta ali de 1482, tocando uma lira de prata em forma de cabeça de cavalo, um instrumento que ele mesmo projetou e construiu. Então não há por que duvidar que ele tenha escondido uma música ali, já que faz sentido se ela for tocada como uma partitura mesmo. Caramba! E esse quadro da Santa Ceia, ele foi feito por encomenda também? Ou foi uma obra que ele quis fazer por ele? Não, ela foi uma encomenda também, e ela inclusive se encontra no convento de Santa Maria delle Grazie em Milão. Ele usou ali, no caso, uma técnica inovadora, né, que era uma têmpera e óleo sobre gesso. Não é um afresco tradicional. Essa pintura ela é considerada revolucionária porque justamente ela mostra emoção e um estilo como se os corpos estivessem em movimento. Se você olhar cada apóstolo ali, cada um dele reage diferente na cena. Então é um trabalho peculiar e magnífico dele. Todo mundo, a maioria pelo menos, né, pensa que é um quadro, mas na verdade foi uma pintura direto na parede, direto no gesso ali do refeitório, na verdade. Ah, ele é um quadro, não? Não, na parede do refeitório do convento. Aí ele quis dar a ideia de que a pessoa, quando entrasse no refeitório, pareceria que existia a mesa ali com Cristo e os apóstolos, e as pessoas sentariam ali no refeitório para se alimentar também. Inclusive ela foi reformada, né? Porque ele inventou de criar uma técnica nova. Eles usavam uma têmpera que usava até base de ovo, de gema de ovo. Então ela começou a deteriorar muito rápido e ela passou por uma reforma na época dele mesmo, quando ele estava vivo. Caramba, o cara fez um desenho descartável com ovo. Técnica, ele usava de tudo, como ele observava a natureza, ele fugia do trivial da época, então ele sempre estava inovando. Esses são pontos que é admirável no Leonardo. E na época da Segunda Guerra Mundial, essa igreja aí, esse convento, recebeu bombardeios, e aí a obra ficou exposta, né, ao ar livre durante meses, mas ela está intacta. Cara, é surreal você pensar que as pinturas dele, as obras dele, estão intactas até hoje, depois de quase 500 anos. Depois de mais de 500 anos, na verdade.
É assim, uma coisa assustadora. O material não se estraga, Joab? O material não se deteriora com o tempo? Hoje a gente, devido aos museus, né, eles têm toda uma parte de reforma especialistas, então eles conseguiram recuperar muitas das obras, não só do Leonardo, como de outros artistas também. Então a gente tem essa parte da história preservada justamente por causa dos museus e das coleções particulares. Eu vou ser bem sincero pra vocês que eu vejo essas obras. A Mona Lisa, eu nem sei o valor dela, o valor estipulado dela. Não é uma obra que esteja à venda, mas ela tem o seu valor financeiro. Eu acho esse valor estratosférico para uma pintura que eu, pelo menos, penso assim. Se você tirar uma cópia na internet e mandar imprimir, você tem um quadro da Mona Lisa na sua casa. Não é o original, mas é a Mona Lisa. Eu não consigo dar esse valor todo que o pessoal dá pra obra de arte, cara. Não consigo. Sinceramente, até porque é uma pintura assim muito simples, não tem nada demais, saca? Mas quem sou eu para discutir arte, né? Quem sou eu? Parece que o pessoal que vai no Museu do Louvre se decepciona pelo tamanho do quadro, né? A gente pensa que a Mona Lisa é um quadro grande e tal, mas não é um quadro grande, não. Ele tem 77 centímetros de altura por 53 de largura. Mas é grande. Mas é um tamanho de um pôster, um pôster normal assim, né? Que a gente compra na banca de jornal hoje em dia. Mas não... E esse tamanho que eles passaram, não sei se envolve ali também a moldura. O Joab pode falar melhor aí. Inclusive vocês falaram do preço dela. Hoje o preço dela é inestimável. Ela não tem preço. Até 1962 eles calculavam que ela teria, se fosse comercializada, algo assim, ela valeria algo em torno de 100 milhões de dólares. Mas de lá para cá, ela já não tem mais preço. Ela é considerada de valor imensurável. Então, PH, o que você prefere? A Mona Lisa pendurada na sua parede ou 100 milhões de dólares em sua conta? Ai, meu amigo, não é pra mim. Esse tipo de coisa não é pra mim, não é mesmo. Só para finalizar aqui a Santa Ceia, né? A última ceia, na verdade, ele fez centenas, cara, de esboços e ele estudou a anatomia e rosto de pessoas reais, assim, sabe? Cada apóstolo que tá ali foi uma pessoa real que ele ficou observando e estudando o rosto dela, sabe? E assim, cada apóstolo também expressa uma emoção distinta, sabe? Choque, dúvida, ira, tristeza. Então, é muito legal essa obra. Ô, Joab, existem obras do Leonardo da Vinci na mão de colecionadores particulares ou todo o acervo dele está em museus? Tem um códice dele, uma parte do códice dele que foi adquirido justamente pelo Bill Gates. O Bill Gates tem na coleção particular dele uma parte do códice original do Da Vinci e tem na mão de outros colecionadores também. É para esse tipo de pessoa que a Mona Lisa pode ser adquirida, sacou? É para esse tipo de... Pro Bill Gates. Bill Gates, 100 milhões, meu amigo, é a mesma coisa que R$2 para mim. Então, mas a maioria das obras dele, então, obras, as pinturas, escultura também, ele fez esculturas, não fez? Fez várias, Hoje é considerado patrimônio da humanidade, né? E os museus, eles encarregam simplesmente de guardar, preservar. Isso tudo tá no Louvre ou tá espalhado pelo mundo? Não, tem outras obras dele que estão em outros museus também, mas a maioria fica concentrada no Louvre mesmo. A segurança maravilhosa deles. O PH, tem uma curiosidade também, que o convento se queixava da lentidão do Leonardo, porque às vezes ele ficava dias, ele ia lá, ficava olhando a parede por dias, assim, em silêncio, e o pessoal começou a ficar bravo com ele, sabe? Antes até dele fazer o primeiro traço, ele ficou dias só olhando a parede, imaginando. O George R.R. Martin é parente dele? Por quê? Por quê? Ele fica pensando muito nos livros antes de escrever. O cara não solta nunca. Todo dia ele abre lá o computador e fica olhando pra tela em branco 3 horas, 6 horas, sei lá, fecha o computador e vai dormir. Não é possível. Pois é. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Hoje nós falamos algumas curiosidades do Leonardo da Vinci. Eu achei muito interessante a história dele, não conhecia direito. Eu queria trazer para vocês aqui porque ele faz jus à fama dele. É uma pessoa assim, fora do seu tempo, tipo o Nikola Tesla. Então eu já deixo até a dica para vocês aí. Se vocês gostaram desse episódio, querem conhecer outras personalidades históricas que são
como é que eu posso dizer, misteriosas, que existem lendas envolvendo a sua história, fala com a gente ali no Spotify, pelo Instagram, e de repente a gente prepara uma série de episódios sobre as personalidades. Eu queria muito poder falar do Nikola Tesla. Então, fica a dica aí. Se vocês gostaram, é só pedir que a gente prepara. Senhor operador, valeu demais da conta essa pauta. Foi muito legal. Eu fiquei surpreso, inclusive, com essa citação do Jackson, que ele talvez tenha sido abduzido. Essa aí, pra mim, foi, assim, totalmente inesperada. Mas valeu, meu amigo. Tamo junto e aguardando aí, quem sabe, uma pauta do Tesla. Opa, tá na mão, é só falar que a gente prepara. Aí sim. E aqui só para complementar já, porque a gente estava falando das obras e existe a pintura do São João Batista, mas uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então a gente não precisa falar muito a respeito dela, apenas que é uma obra magnífica, mas é nela que se encontra parte dessa teoria que o Jackson comentou do espelhamento, que se vê até parte de como se fosse um Grey ali. Então é preferível que a gente deixe lá para o pessoal ver, que é muito mais interessante. E como uma dica, eu deixo para o pessoal uma série lá de 2014 que se chama Da Vinci Demons, Os Demônios de Da Vinci, que conta a história. Ela tem uma parte real e uma parte de ficção. A primeira temporada dela é fantástica, porque ela mostra cenários, o próprio Da Vinci construindo algumas das invenções dele. Então fica de sugestão para o pessoal assistir, para quem não assistiu. E no mais, agradeço, porque falar do Leonardo da Vinci, para mim, é sempre um prazer. Valeu, meu amigo. E rapidamente, você citou aí essa obra de 2014, eu vou recomendar, não recomendando, um filme com Bruce Willis, que chama, acho que é O Falcão Está Solta, em que em determinado momento do filme ele tá no museu e estão perseguindo ele pega o ornitóptero, corta as cordas lá que estão pendurando no ornitóptero e sai voando com ele pela janela. É verdade. Então fica a dica da recomendação, que não é pra vocês assistirem, é só curiosidade. Senhor Roberto Munhoz, valeu demais mais essa, meu amigo, tamo junto. E aqui, preocupa não que o Joab tá preparando a pautinha nossa lá do Santo Prepúcio, hein? Ah não, cara, para com isso, nem me chama. Tirando a zoeira, eu gostaria de finalizar aí a minha participação com uma frase do Leonardo da Vinci, né? Que é assim, ó, ele diz: um bom pintor tem de pintar duas coisas principais, o homem e a intenção da sua alma. Valeu, gente, obrigado. Tamo junto. Senhor Jack, valeu pela explosão de cabeça aí, acho que a informação mais fora da caixinha hoje do episódio que ele trouxe foi você. Tamo junto, meu amigo, e isso aí merecia até uma matéria lá no Fenômeno, hein? Pois é, no futuro vai ter sim. E enquanto essa matéria não chega lá, novidades estão rolando toda semana lá no Fenômeno, né? Pois é, PH, e a novidade é que tá saindo um livro novo aí agora, de minha autoria, o 03... Tá chegando aí os Cenários de Contato. Então aqui, ó, nós já vamos nos planejar aqui. Inclusive, você tá planejando também uma outra parte da noite oficial também, né? Tem algumas partes, né? Tá chegando o aniversário da noite oficial aí. Eu tenho muita coisa nova pra falar, algumas informações assim que vão meio que chacoalhar o que se conhece sobre o caso aí. Eita, nós. Então aqui, ó, vocês já sabem, né? A gente não vai falar nada no aniversário de Varginha, mas a noite oficial não irá passar em branco aqui no Acredite Se Quiser. Aguardem. Eu não tenho nada para deixar na descrição do episódio para vocês hoje, além do link do nosso site, acreditesequiserpodcast.com.br. Gosta do podcast? Quer ajudar a manter o projeto no ar? Quer participar do nosso grupo do WhatsApp? Ir lá trocar umas ideias com a gente? Eu até me atrevo a dizer que essas últimas semanas aí que nós soltamos o nosso dossiê Varginha ali pros apoiadores, o grupo tava com mais de 2.000 mensagens todo dia. Então, se vocês gostam de discutir essas coisas, acessem lá, acreditesequiserpodcast.com.br, peguem os episódios inéditos, o nosso dossiê Varginha 3 partes está lá, exclusivo para os assinantes, e entre no nosso grupo do WhatsApp, vem trocar uma ideia com a gente sobre esses assuntos. E eu vou deixar no Instagram para vocês também algumas fotos que nós citamos aqui no episódio, tá? Então dê uma conferida lá, que essas invenções da Vinci, essa foto do suposto Grey que estaria escondido na pintura, a Mona Lisa, faça igual o Roberto, fique encarando a Mona Lisa ali, quem sabe ela não dá uma piscadinha pra vocês.
Valeu, nos vemos na próxima semana com mais histórias inacreditáveis, incríveis e surpreendentes. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser.